Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas, bem-vindos ao Bola ao Meio. O mercado de transferências encerrou no passado dia 6 e hoje vamos abordar as entradas e saídas do futebol português. Comigo tenho, como é hábito, Francisco Gomes da Silva, o diretor da ProScout. Francisco, bem-vindo e mais uma vez obrigado por marcares aqui presença no Bola ao Meio. Obrigado. Agradecer outra vez o convite e a presença de quem está do outro lado a ouvir-nos sobre este tema que todos os anos tem vindo a ganhar cada vez mais destaque e este ano tivemos várias surpresas de última hora no mercado português que certamente iremos abordar neste episódio. Hoje temos connosco aquilo que eu posso dizer um convidado de luxo. É analista de futebol, comentador na Antena 1, Eleven Sports, SIC Notícias, escreve também para a Team of Future, enfim, um perfeito conhecedor do futebol. Luís Cristóvão, bem-vindo e obrigado. Olá, obrigado pelo convite também. Para começar, é um prazer estar presente aqui no vosso podcast e dar-vos os parabéns também pelo trabalho que têm feito na ProScout ao longo destes anos, que eu também tenho vindo a acompanhar. Vamos arrancar então com este podcast e eu vou começar, Luís, vou começar por ti. Vou perguntar, na tua opinião, qual foi a equipa que melhor se reforçou neste mercado de transferência? Olha, de uma forma global, eu acho que a equipa que melhor se reforça, porque acaba também por ser aquela que faz o maior investimento, acaba por ser o Benfica, não é? Creio que é o conjunto que se modifica em relação à temporada passada, com um forte investimento, com vários jogadores que chegam para não só serem figuras indiscutivelmente titulares, mas também em várias posições, figuras das posições que ocupam no terreno de jogo na totalidade da Liga, e por isso diria que o Benfica é o conjunto que se reforça melhor. Francisco, da tua parte, qual foi a equipa que se reforçou melhor? Eu concordo também aqui com o Luís e desde já também dar-lhe as boas-vindas, agradecer os elogios. É um gosto enorme tê-lo aqui connosco. Relativamente à questão, foi como eu disse, acho que no cômputo geral, acho que o Benfica acabou por se reforçar melhor, na medida em que também fez um forte investimento. Agora, se olharmos especificamente para aquilo que foi o mercado do Benfica, neste caso, e dos outros clubes, mas especificamente falando sobre o Clube da Luz, vemos que o Benfica começou muito bem o ataque ao mercado, com reforços de grande qualidade, como é o caso do Everton, do Vertonghen, do Waldschmidt e por aí fora, e depois houve ali uma quebra, digamos assim, e o próprio treinador Jorge Jesus, digamos, a fazer alguma pressão, entre aspas, naquilo que eram as suas declarações nas conferências de imprensa, a pedir mais um central, falou também da questão do avançado, falava-se muito da questão do número 8, ou seja, se olharmos no geral, sem dúvida que o Benfica, na minha opinião, foi quem se reforçou mais e também investiu para isso. Acabou, pois, por não conseguir o objetivo da entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, teve que vender Ruben Dias e também emprestou Carlos Vinícius, mas ainda assim, se olharmos especificamente para determinadas posições, vemos que o Benfica, apesar de se ter reforçado melhor em comparação com os outros rivais, houve posições que não conseguiram ser colmatadas e continuam a existir carências no plantel encarnado, que não é de agora, são carências de há vários anos e que o Benfica, ainda assim, este ano, apesar do forte investimento, não conseguiu suprimir essas carências. É verdade, deixa-me só dar um toque. De facto, o Francisco tem razão nesses dois mercados do Benfica. E eu acho que aí o jogo da Liga dos Campeões muda tudo naquilo que estava a ser o mercado desejado por Jorge Jesus.
A partir do momento em que a equipa não consegue a qualificação para a fase de grupos, apesar de ter um conjunto muito reforçado, sem dúvida nenhuma, e de certeza que vamos falar sobre isso mais para a frente, sem dúvida nenhuma, que se calhar em comparação com o principal rival, o Futebol Clube do Porto, tem mais lacunas no plantel do que a equipa azul e branca. Sim, eu concordo em absoluto, acho que porque nós depois se olharmos em comparação com o Futebol Clube do Porto, vimos que apesar de nos últimos dias terem vendido o Alex Telles, que para mim era dos melhores jogadores da Liga NOS nas últimas temporadas e que foi um jogador muito preponderante na manobra ofensiva do Porto, também emprestam Danilo ao Paris Saint-Germain, mas ainda assim o ataque que fazem ao mercado foi bem feito, conseguiram contratar jogadores, mesmo à última da hora, conseguiram contratar jogadores que acrescentam qualidade e que acabam por suprimir essas ausências de peso. Agora, é verdade que são jogadores por empréstimo, um empréstimo de curto prazo, que não lhes dá garantias a médio e longo prazo. Mas no imediato, se compararmos os dois plantéis, especificamente por posição, vemos que o Porto acaba por ter um plantel reforçado, mesmo com toda a situação que passava em termos financeiros, depois com a saída do capitão Danilo, a saída de Alex Telles, ainda assim acho que conseguiram também fazer um mercado, dentro das condicionantes, também um mercado muito interessante. Certo, excelente arranque de conversa. E Luís, deixa-me perguntar, porque quer-me parecer a mim que também a questão da pandemia veio aqui alterar um pouco a forma como as equipas portuguesas olham e abordam o mercado. É que o Futebol Clube do Porto faz 11 contratações e 6 são no mercado nacional. O Benfica faz apenas uma e o Sporting faz 5 contratações no mercado nacional. Isto para falar dos três grandes. Achas que a situação e a conjuntura atual também faz com que os clubes se virem mais para dentro e para consumirem aquilo que é o produto nacional? Eu pessoalmente acho que não tem diretamente a ver com a pandemia. Acho que já havia uma situação financeira frágil, no caso do Porto e no caso do Sporting, que acontecesse o que acontecesse, iria seguramente empurrar os dois clubes para procurarem soluções no mercado nacional, não porque sejam mais baratas, mas porque normalmente é mais fácil conseguir determinados acordos com os clubes, utilizando empréstimos de jogadores, utilizando como o Sporting utilizou neste mercado a divisão dos passos com outros clubes, e portanto creio que isso acaba por ajudar a essa decisão. Por outro lado, acho que a tendência do Porto já tinha começado a ser essa, ou seja, com Sérgio Conceição, creio que já começava a haver essa tendência de procurar no mercado nacional algumas soluções, e a verdade é que, se olharmos para aquelas que são as contratações do Porto e as contratações do Sporting, aquilo que se pode dizer é que no mercado interno havia muitas soluções de muita qualidade para as equipas portuguesas poderem apostar. E eu acho que isso é um segundo ponto que também acaba por ter muito peso para lá da pandemia. A pandemia depois vem, se calhar, só reforçar esses dois pontos, reforçando, sobretudo, na questão em que alguns mercados poderá ter ficado mais difícil a contratação de jogadores ou sobretudo, o chegar a acordo em tempo útil num mercado que foi muito longo, mas que colocou toda a pressão mesmo nestes últimos dias, e creio que não foi só cá em Portugal, foi um pouco por todo o mundo. Vimos estes últimos dias a ter uma quantidade de transferências, se calhar até um bocadinho fora do habitual. Houve muitos clubes a ter que esperar por este apito final do mercado, e por isso eu acho que é mais esta conjunção destes três fatores que acaba por levar a isso. Agora, quanto mais, e esta temporada acho que vamos comprovar isso uma vez mais, que é quanto mais existirem bons projetos no meio da tabela na Liga Portuguesa, mais natural é
que os grandes procurem aí ir buscar alguns dos seus reforços. Sim, isso é um excelente tópico e já iremos a ele mais para a frente, que é os projetos que estão a nascer nas equipas do meio da tabela em Portugal. Agora, Francisco, tu tocaste num ponto logo no início da conversa, que era a questão do Benfica deixar ainda aberto e o plantel, a sua constituição, ter algumas lacunas. É porque, por exemplo, na posição de defesa esquerda, e tem sido muito falada, tem-se Grimaldo, e depois, neste momento, Nuno Tavares não parece ser uma alternativa válida a Grimaldo. Ou, por exemplo, na outra ala, quando tantos adeptos e tanta gente pedia um defesa direito para lutar pela titularidade com André Almeida, chega Gilberto e, no imediato, não mostra essa capacidade. Porquê que achas que o Benfica tem tido esta abordagem nos últimos anos em relação, nomeadamente, a estas duas posições? É assim, a verdade é que, começando aqui pela questão do lateral direito, de André Almeida, tem sido o senhor e dono do lugar desde a saída de Nelson Semedo. E podemos ver que pelo Benfica já passaram várias opções, ou pelo menos já foram contratados vários jogadores para essa posição, desde o Corchia, desde o Douglas, o Matos Milos depois não teve oportunidades também não tinha qualidade, a bom da verdade, não é? E a questão também reside exatamente aí, porque estava a falar do Matos, como outros também que passaram, que já foram tantos que acabo por não me lembrar, o Patrick também, que não acabou por não fazer carreira no Benfica. O Eboué também. Exatamente. Mas o Eboué, pronto, ele depois teve uma lesão grave e acabou por ter que ir para a equipa B, ganhar ritmo competitivo e também acho que perdeu um pouco o comboio. Mas já são vários jogadores que têm vindo a passar por essa posição ou a chegar para disputar o lugar com o André Almeida, e a verdade é que o André Almeida, apesar de não ser um defesa direito extraordinário, acaba por ser um jogador que cumpre, tem estatuto, tem peso no balneário, e aqueles que têm vindo a ser contratados não acrescentam qualidade face ao que o André Almeida consegue produzir. E o problema reside exatamente aí, ou seja, os jogadores que têm vindo a ser contratados não têm qualidade superior ao André Almeida, e por isso, dentro daquilo que é o plantel encarnado, dentro daquilo que é o seu 11 base, é a posição mais enfraquecida, digamos assim, porque também quem chega não consegue diferenciar-se do que já existe neste caso. Relativamente ao lado esquerdo, eu por acaso aqui discordo, eu acho que o Nuno Tavares pode ser uma opção válida, e acredito piamente que Jorge Jesus também partilha desta opinião. Ele próprio já se referiu a Nuno Tavares nas conferências de imprensa, a deixar a entender que pode ser um jogador de futuro, alguém que pode crescer muito. É certo que ainda tem algumas deficiências a nível técnico e tático, mas o seu perfil físico permite que seja um jogador que Jorge Jesus goste de trabalhar, este jogador. Tanto é que, se olharmos para todos os jogadores que estavam no plantel do Benfica na época passada, da formação, apenas Nuno Tavares fica no plantel, juntamente com Ferro, e até tem sido lançado no decorrer dos jogos, nos últimos minutos. Agora há esta situação das 5 substituições, mas isso também pode ser vantajoso para o próprio Nuno Tavares, ou seja, entrar numa fase do jogo em que Grimaldo já esteja mais cansado, mais desgastado, e ele, com a sua capacidade física, a sua chegada ao último terço, acabar por fazer alguma diferença. Mas, naturalmente, que é um jogador que tem que evoluir, tem que jogar, e ainda vai ter que errar muito para poder se desenvolver e ser titular indiscutível de uma equipa com as exibições do Benfica. Luís, em relação ao Futebol Clube do Porto, o clube viu sair dois elementos de peso na equipa, Danilo Pereira e Alex Telles. Acreditas que estas duas posições ficaram colmatadas neste mercado de transferências com a entrada quer do Grujic, o Nanu ou até o Sarr? Pois eu acho que a posição de lateral esquerda vai ser o grande problema da equipa do Futebol Clube do Porto. Primeiro porque a opção que tinha contratado
para ser o segundo lateral esquerdo, quando ainda estava o Alex Telles no plantel. O Zaidu, a meu ver, é um jogador que deixa muito a desejar na capacidade para poder atuar numa equipa como o Futebol Clube do Porto. E a chegada do Malang Sarr, trata-se da chegada de um jogador que, em termos de características, creio que tem muito pouco que ver com aquilo que Alex Telles oferecia à equipa. É um jogador que, inclusivamente, se vê mais como central, ou que está a fazer a progressão para atuar como central, eventualmente até um jogador que poderia caber num esquema de três centrais descaindo para a esquerda. É um jogador que, dentro dessa ideia de ser um central, até tem uma boa saída com bola, apesar de depois não ser propriamente um central de duelos aéreos, mas é um jogador com boa saída e que creio que em termos de evolução pode ser um jogador útil ao plantel do Porto, mas em termos de características coloca bastante em causa qual é que vai ser a opção de Sérgio Conceição para esse espaço. E muito provavelmente vamos acabar por ver em muitos jogos Manafá a ser a solução para o lado esquerdo. Ele também já atua nessa posição no Portimonense, e que com aquilo que é da parte dele já o conhecimento do trabalho com o Sérgio Conceição e a confiança que o Sérgio Conceição tem demonstrado nele, creio que acaba por poder vir a ser uma boa opção para aparecer do lado esquerdo, seja Nanu ou seja mesmo Corona depois a ser utilizado como lateral ou a partir da posição de lateral, porque Corona, mesmo quando joga a partir dessa posição, nunca é bem um lateral, tendo em conta que o Porto tem muitas opções na frente. O Grujic, creio que é um jogador muito à imagem do Sérgio Conceição. É um jogador que vem de 2 temporadas no Hertha de Berlim, é um médio recuperador de bola, é um médio com grande capacidade também nos duelos aéreos, um jogador que depois tem alguma chegada na área também, que não hesita a arrematar de longe. Creio que é um jogador que vem complementar bem aqui assim as opções que o Porto tem no meio campo, já com Grujic, Uribe e Sérgio Oliveira, numa situação em que, na maior parte dos casos, irão jogar 2 destes jogadores. Eu creio que a equipa compensa bem aquilo que Danilo oferecia. Não é um jogador com as mesmas características do Danilo, uma vez mais, mas é um jogador que eu acho que oferece aqui a variabilidade ao Sérgio Conceição. Ainda em relação ao tema de há pouco dos laterais direitos, e já que falei aqui do Manafá e do Nanu, em relação ao André Almeida, eu pessoalmente acabo por me ver muitas vezes na posição de ser o fã do André Almeida no comentário nacional, porque de facto é um lateral que consegue fazer tudo, não é propriamente um lateral brilhante em termos ofensivos, mas é um jogador com muita participação no ataque, é um lateral com capacidade de saída de bola, apesar de não ser muito veloz, é um lateral defensivamente bastante certinho, e provavelmente o André Almeida, olhando para os laterais dos plantéis de Benfica, Porto, Sporting, é o melhor lateral direito que está nesses plantéis todos. Por isso, percebendo que é um jogador que precisaria ter aí assim um outro tipo de concorrência e se calhar merecia que o Benfica fizesse aí assim também um pequeno investimento para essa posição, a verdade é que eu acho que em todas as épocas, quando se fala sempre que o Benfica precisa de um lateral direito, dentro da estrutura do Benfica se chega sempre à conclusão de que o dinheiro disponível para contratar jogadores faz mais sentido reforçar outras posições, porque o André Almeida continua a dar total confiança aos diferentes treinadores que passam pela equipe. Perfeito. Avançando no tema, e ontem, neste último dia de mercado, portanto, João Mário acaba por regressar ao Sporting. Também falava-se da possibilidade de Slimani, que depois, enfim, acabou por cair, mas João Mário chega mesmo ao Sporting. Neste sistema de Ruben Amorim, Luís, onde é que vês que João Mário pode encaixar? Eu acho que o João Mário, no sistema de Ruben Amorim, só encaixa nos 3 da frente.
Confesso que vejo com algumas dificuldades o João Mário nesta fase da carreira dele poder voltar a ser um jogador de um duplo pivô que apresenta a equipa do Sporting, e com a necessidade de, por um lado, energia em termos de presença nos diversos momentos do jogo, por outro lado, a necessidade de muita agressividade no ataque ao espaço, com e sem bola, dessa dupla de jogadores. Eu vejo o João Mário com algumas dificuldades para fazer para cumprir com esse tipo de função, sendo um jogador que eu acho que vem dar alguma qualidade com bola no trio da frente, a partir da direita, muito provavelmente, podendo aí assim acabar depois por ser o jogador que pelas diagonais aparece também no corredor central, um jogador que dá um bocadinho de pensamento com bola, porque nos jogos do Sporting na Liga Portuguesa este ano, por acaso já tuitei sobre isso, a ideia de que o Sporting anda a jogar com posse de bola, mas com os princípios da transição. A verdade é que quando a bola chega a um dos três da frente, é sempre muito a correr. É sempre uma equipa que só procura o trio da frente para correr. E João Mário, creio, poderá vir aí dar um bocadinho de cérebro também à equipa leonina, porque vai precisar. Ou seja, o Sporting, tendo em conta o contexto da equipa dentro da Liga Portuguesa, muitas vezes vai ter que ser uma equipa com mais paciência do que aquilo que tem vindo a ser. E depois, se olharmos para as opções que Ruben Amorim tem, sobretudo tendo ficado com o João Palhinha, o Pedro Gonçalves, que pode jogar nos dois espaços, ou seja, nesta dupla do meio campo, mas também nos da frente, mas é um jogador que, em termos daquilo que são as suas características, eu acho que encaixa muito bem nesta dupla, uma dupla João Palhinha e Pedro Gonçalves, com o Mateus Nunes e o Daniel Bragança também a fazerem a sua evolução. Eu acho que o Sporting aí nesse espaço acaba por estar relativamente seguro, ou seja, tem 4 jogadores para esse espaço que lhe dão alguma segurança. Por isso, o João Mário é daqueles casos, acho que não era a isso que ele se referia diretamente, o Tiago Estevão também num tweet dele de há dias, mas que se adequa completamente ou perfeitamente àquilo que se passa no caso do João Mário. É um excelente jogador que chega ao Sporting, mas não tenho a certeza que seja uma excelente contratação, tendo em conta estas dúvidas à forma como ele encaixa no plantel. Vamos então progredir na nossa conversa e avançamos agora para aqueles projetos que estão a emergir no futebol português e do qual eu pessoalmente sou fã, e vamos iniciar pelo Famalicão. Francisco, depois do ano de chegada e de regresso ao primeiro escalão do futebol português, o Famalicão surpreendeu tudo e todos, fez uma época que só não foi brilhante porque no último jogo não conseguiram a tal qualificação para a Liga Europa. Mas esta temporada, no meio de tantas saídas e no meio de tantas chegadas, vês credibilidade nesta equipa e capacidade, sobretudo, para refazer aquilo que foi feito na temporada passada. Sim, eu acho que tu resumiste muito bem a questão do Famalicão, mas antes de entrar aqui no Famalicão, só dar aqui uma nota rápida do que o Luís tinha dito há pouco. Eu partilho da opinião dele em relação ao João Mário, só reforçar aqui uma coisa, que é, para mim, nos últimos largos anos, acho que foi dos melhores mercados de transferências que o Sporting fez, mesmo dada a sua situação e o seu contexto financeiro, conseguiu-se reforçar com jogadores, neste caso, com um perfil técnico e tático muito específicos para serem mais-valias e encaixarem naquilo que é o modelo de jogo. E era algo que já não se vê em Alvalade há muitos anos e que para mim foi um excelente mercado de transferências, porque conseguiram contratar para todas as posições e todos os setores que acharam necessários e, de facto, acrescentaram qualidade à equipa e também soluções viáveis. E sobre o Porto também já tínhamos falado, que era a questão das 3 contratações de última hora, que também acrescentam qualidade, e partilho também do Luís relativamente às dúvidas nos laterais e do Malang Sarr, perceber se é um perfil diferente do Alex Telles.
perceber se vai encaixar ali como lateral mais defensivo ou se pode jogar a central. Agora passando aqui para o Famalicão, muito rapidamente, eu concordo em absoluto, acho que houve uma grande transformação daquilo que era o Famalicão do ano passado para este ano. Acho que continuam a ter muita qualidade, as expectativas vão ser altas naturalmente. Pessoalmente tenho algumas dúvidas que possam fazer uma época semelhante à do ano passado, não por falta de qualidade, mas pelo simples facto de ser um plantel praticamente novo, que tem qualidade, mas demora até que a máquina consiga estar bem entrosada. E olhando aqui para o Famalicão, há vários jogadores que se destacam. Temos o caso do Fernando Valenzuela, um extremo muito interessante. O Famalicão foi buscar também o Gil Dias, Bruno Jordão, o Joaquim Pereira, uma série de jogadores. No último dia foram buscar o Diogo Queiroz, tem o Dani Moura, tem uma série de jogadores que vou gostar de acompanhar esta temporada. Agora, não sei se isto vai ser suficiente para chegarem a lugares europeus, porque também há outros projetos interessantes que podemos falar também mais à frente, certamente. Luís, o Francisco lançou aqui uma questão pertinente, que é estes projetos que sofreram alterações drásticas nos seus plantéis têm tido um arranque algo aos tropeções. Boa Vista, Vitória de Guimarães, também o próprio Braga, o Famalicão lá está. São equipas que, olhando para o seu plantel, apresentam qualidade, denota-se capacidade e reconhece capacidade nestas equipas, mas o seu arranque não está a ser estonteante. Achas, no panorama do futebol português, que vai existir a tal paciência necessária para que os projetos comecem a carburar? Eu espero que sim. Estas primeiras jornadas são sempre algo atípicas e acho que esta temporada isso ainda se tornou mais complicado para várias destas equipas. Confesso alguma surpresa no caso do Braga, sobretudo o resultado em casa com o Santa Clara, porque o Braga foi a equipa que fechou o seu plantel mais cedo. A equipa o plantel que tem para a primeira jornada é basicamente o plantel com que vão enfrentar este campeonato, e por isso acho que houve um grande trabalho a nível de mercado de transferências dos bracarenses, porque conseguiram trabalhar em antecipação, conseguiram fechar as contratações que queriam, com o treinador também que queriam ter, o Carlos Carvalhal, que obviamente é um técnico muito conhecedor da Liga e que temos visto a fazer excelentes trabalhos. Curiosamente também na época passada, e o próprio Carvalhal nas várias entrevistas que já deu a falar sobre o assunto, explicou que teve algumas dificuldades no início da temporada até os jogadores comprarem um bocadinho as suas ideias. Creio que aqui em Braga as coisas são mais acessíveis, até porque as ideias que a equipa já tem não estarão muito longe daquelas que Carlos Carvalhal querá desenvolver, portanto é mais um trabalho de evolução. Mas pronto, esse resultado com o Santa Clara talvez tenha sido aquele que foi mais surpreendente, sendo que já conseguiu depois disso uma goleada e creio, de certa maneira, dar um primeiro passo para aquilo que será o mais normal no Braga. O Famalicão, por exemplo, começa a primeira jornada com imensas lacunas no plantel, e eu acho que existiram ali assim alguns jogadores que até foram utilizados nesse primeiro jogo, na primeira jornada, e que se calhar vamos ver muito pouco durante o resto da temporada, porque este esforço que a equipa faz agora na última semana de mercado demonstra bem que o plantel não estava terminado. Mantém o mesmo treinador, eu acho que isso é muito positivo. Em termos de talento, volta a ter muitíssimo talento, e não há grandes razões para não acreditar que se as coisas resultaram na época passada, não possam vir a resultar de novo na presente temporada. O Rio Ave teve as dificuldades naturais de quem tenha que passar pela Liga Europa, por estas fases de qualificação. Creio que até reforça aqui um bocadinho o estatuto por aquilo que fez contra o AC Milan.
apesar de no campeonato já ter cedido pontos. E depois os casos do Vitória e do Boa Vista serão aqueles casos em que eu acho que o tema da paciência vai ter que ser mais trabalhado. No caso do Vitória, porque há uma mudança profunda, não é? Com uma mudança de treinador, muitos jogadores novos a chegarem. Creio que em termos daquilo que são as opções do Tiago, em termos do que vai ser o seu modelo de jogo, algumas dúvidas também nestes primeiros jogos. Acho que a equipa ainda não chegou bem ao ponto de ter ou de mostrar qual é que vai ser a identidade de conjunto deste Vitória, e creio que para isso vai ter que haver paciência. No caso do Boa Vista, em termos daquilo que vai ser a identidade e o modelo de jogo, muito evidente, até porque também já conhecíamos o Vasco Seabra e sabíamos mais ou menos aquilo que ele poderia oferecer à equipa. O Boa Vista vive um outro problema, que é também, para além de ter uma revolução no plantel, há uma espécie de mudança de filosofia dentro daquilo que é o futebol que o Boa Vista quer apresentar. E pronto, e aí naturais dificuldades, sobretudo aqui a nível defensivo há alguns problemas. O Seba Pérez ainda não jogou e provavelmente vai ser um jogador que vai ajudar a resolver parte destas dificuldades que a equipa vai apresentando. Se calhar para o caso do Vitória, para o caso do Boa Vista, até vai sendo benéfico este período em que não há público nos estádios. Diria que são as duas equipas que nesta fase beneficiam um pouco de não haver público nos estádios, porque a sua situação é uma situação de início de projeto e nesse início de projeto precisam realmente de alguma tranquilidade para conseguir começar a mostrar as suas qualidades. Agora é assim, pelo ideal, não se espera que até à próxima paragem para seleções, não é, em novembro, haja aqui assim grandes questões com os treinadores. Embora nós também conhecemos o futebol português e não me espantaria que o chicote estalasse, não nestes casos, mas se calhar para equipas que possam ficar mais para baixo, quando estivermos aí no final da sexta jornada. O nosso tempo está a caminhar para o final, mas Francisco, vou-te lançar mais uma questão, enfim, para tu poderes elaborar. Que equipas consideras que, à parte daquilo que foi, já falámos, os três grandes, se movimentaram bem no mercado e vão acabar por ser boas surpresas esta temporada, obviamente atendendo àquilo que são os objetivos individuais de cada clube? Muito bem. Eu acho que aqui também posso pegar um pouco daquilo que o Luís acabou de referir e que concordo em absoluto. Acho que o Braga também se reforçou muito cedo e bem. No entanto, acho que tem ali, continuam a ter algumas lacunas a nível defensivo, nomeadamente no eixo central, para uma equipa que joga com três defesas centrais. As dificuldades a nível de e consistência defensiva que as opções iniciais apresentam, e creio que isso pode complicar aquilo que são as aspirações naturais do Braga face àquilo que tem sido o crescimento do clube nos últimos anos. O Famalicão, eu há pouco estava a dizer que não acreditava que fizessem uma época semelhante, no sentido de estarem até ao final da época a lutarem por lugares europeus. Acho que apesar de terem muito talento, acho que esta temporada também temos projetos interessantes e o Luís escrutinou esses projetos de forma brilhante, no caso do Boa Vista, no caso do próprio Vitória e por aí fora. Agora, equipas que eu acho que podem surpreender de alguma forma. Acho que fora estes que já falámos, dos três grandes e também dos outros que o Luís já referiu, acho que há aqui alguns clubes, como é o caso ou seja, fora também ainda o Famalicão, o Braga, o Vitória, o próprio Rio Ave. Acredito que o Belenenses SAD possa ter um campeonato tranquilo, também que se reforçou muito bem, na minha opinião, contratou jogadores de qualidade, com o Afonso Taira, o Miguel Cardoso, o próprio Cauê. Tem jogadores, o próprio Henrique, mais experiente no eixo da defesa. Agora foram buscar o Pedro Álvaro ao Benfica B, juntando ainda o Tomás Ribeiro. Acho que tem um conjunto muito interessante em termos de plantel, as ordens de Petit. Agora,
não me acredito que seja para um lugar europeu, naturalmente, mas acredito que possam fazer um campeonato tranquilo e acima das suas expectativas. E aqui também posso incluir a questão do próprio Moreirense, que também tem um plantel que me agrada bastante, olhando para as contratações que foram feitas, o caso do Pedro Amador, que foram buscar ao Braga, é um jovem lateral esquerdo muito interessante, conseguiram juntar agora o David Tavares, que acredito que pode crescer muito neste Moreirense, juntamente com o Filipe Soares, que já lá estava. É certo que pode perder, ou exatamente, fala-se que pode perder a sua principal referência, que é o caso do Fábio Abreu, para ir para um campeonato árabe, e se assim for, é uma grande perda, não é? Mas de resto, acho que podem também fazer um campeonato tranquilo. E depois, por fim, para terminar aqui esta minha intervenção, acho que o Farense, apesar de estar em último lugar neste momento, e apesar daquilo que foi o seu ataque ao mercado, com alvos mais, digamos, a custo zero, praticamente todos os jogadores foram a custo zero, foram questões de oportunidade, acho que montaram um plantel interessante, apesar de não terem nenhum ponto, dentro daquilo que é a sua realidade, dentro daquilo que é o seu contexto competitivo, claro, e acredito que, pelo menos pela réplica que eles deram no Estado da Luz contra o Benfica, acredito que têm condições para crescerem, para serem uma equipa competitiva e que podem fugir à despromoção nesta temporada e que, se assim for, também será um projeto vencedor, digamos assim, dentro daquilo que é a realidade da equipa de Faro. Há uma equipa que ainda nenhum de vós referiu e eu acabo por aproveitar e perguntar-te a ti, Francisco, que é a questão do Santa Clara. Neste momento é segundo classificado da Liga, tem 2 vitórias, um empate, venceu o Marítimo em casa, foi a Braga vencer 1-0 e depois empatou diante do Gil Vicente. Com Daniel Ramos, até onde é que achas que esta equipa do Santa Clara pode ir e atendendo a este bom arranque de campeonato que está também a fazer? Isso é uma questão muito, muito pertinente e foi bem lembrado por ti, porque de facto estão a fazer uma temporada muito, muito positiva, este arranque muito interessante, mas também temos que ver o que é que foi feito nos anos anteriores. E foi um trabalho muito competente por parte do Mister João Henriques, que fez um excelente trabalho no Santa Clara, conseguiu estabilizar o clube e alcançar metas que ainda não tinham conseguido por parte da equipa dos Açores. E esta temporada vemos um plantel interessante, embora com ideias diferentes por parte de Daniel Ramos, que é um técnico igualmente competente, com características diferentes, mas que também é alguém que eu acredito que pode fazer um excelente trabalho no Santa Clara e dar continuidade àquilo que foi feito por João Henrique. E olhando para o plantel, o Rafael Ramos está a fazer um início de época muito, muito interessante. Acho que é um lateral direito com boa margem de progressão. O João Afonso no eixo defensivo também tem estado muito bem. Falta ainda o Fábio Cardoso que está lesionado. Depois tem um meio campo muito completo e forte, com várias opções, desde o Rashid, o Costinha, o Lincoln, que é um excelente jogador com grande potencial. Ainda tem o Nené, o Anderson. E depois na frente tem um jogador que o ano passado já estava a dar nas vistas e este ano continua com o pé quente, digamos assim, que é o Tiago Santana, que eu acho que pode ser um dos destaques desta temporada. Se o Santa Clara mantiver este bom momento, acredito que vai ser a principal referência da equipa e o principal goleador, e sem dúvida que é uma equipa a acompanhar. Não acho que seja suficiente para um lugar europeu, mas acho que podem alcançar o objetivo deles, que já foi público por parte da estrutura do técnico Daniel Ramos, que é consolidar aquilo que é o papel e a posição do Santa Clara entre a elite do futebol português. Luís, para terminar, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou destacar ainda alguma contratação, alguma movimentação neste mercado. Olha, queria destacar aí no conjunto das equipas, reforçar aquilo que disse o Francisco em relação à equipa do BSAD. De facto,
creio que é uma equipa que deixa aqui assim muita curiosidade, porque a entrada do Petit época passada veio-nos mostrar um Petit com outra, se calhar com outra abordagem ao jogo, e ele nesta temporada consegue reforçar muito bem o plantel, reforça-se com uma série de jogadores que já tinham trabalhado com ele, reforça-se com jogadores que trazem também muita qualidade ao plantel, aqueles que o Francisco já referiu, também o guarda-redes, o Kritiuk, que acabou por chegar agora, creio que chegará para ser titular, e por isso é uma equipa para ter em linha de conta. Eu destacaria mais uma equipa, o Nacional da Madeira, porque o Nacional da Madeira, na época passada, já tinha um 11 muito próximo de ser um 11 de liga, e só saiu o Vítor Gonçalves, e conseguiu ir ao mercado buscar uma série de jogadores que eu acho que podem fazer a diferença, como o Cosiel ou o Til, que tem estado já a começar a jogar. A nova dupla de centrais com o Pedrão e com o Lucas Cal também, dois jogadores que eu acho que podem vir a ajudar esta equipa do Nacional. Lança na Liga o Ruben Freitas, que eu acho que já há uns anos já dava sinais de que podia ter potencial para jogar na principal divisão, e agora a ter essa oportunidade, apesar de já ter 27 anos, creio que é um jogador com muita capacidade para fazer uma boa temporada. Ainda foram buscar o Chico Ramos, que ainda não jogou, mas que chegou mais tarde, e que eu acho que pode ser mais um bom reforço para uma equipa que vai querer estar ali assim no meio da tabela, e que em termos daquilo que é o modelo de jogo também tem um modelo muito atraente. E depois, para estas contratações do último dia, dar aqui um pequeno destaque para o André Luís, que veio dos Chaves para o Moreirense, um jogador que já tinha passado pela Liga, que acho que em termos de pontas de lança de equipas do meio da tabela, é um jogador que também traz qualidade, e que provavelmente estava a merecer estar na Liga, e por isso a minha curiosidade para perceber como é que ele vai render agora no Moreirense, que obviamente é uma equipa que tem algumas ambições de fazer uma temporada sossegada, mas tem um plantel muito, muito curto, apesar de ter bons jogadores, vive assim um bocadinho no fio da navalha, não é? É daqueles plantéis que uma lesão pode ali mexer muito com a qualidade global da equipa, mas tenho muita curiosidade para perceber como é que se vai comportar o André Luís também nesse contexto. É assim, chegamos ao fim de mais uma edição do Bola ao Meio. Luís Cristóvão, muito obrigado por ter aceitado o convite e por este momento que passámos aqui. Obrigado eu pelo convite, e é um prazer estar por aqui a falar de futebol. Francisco, quanto a ti também, muito obrigado. Marcamos presença para a semana. Obrigado eu, até para a semana. E assim, fechamos mais um Bola ao Meio. Passámos a raio-x este mercado de transferências em Portugal. Para a semana há mais Bola ao Meio. Um grande abraço e fique bem. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!